Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. No vídeo de hoje você vai assistir a construção de um mapa mental sobre mudanças de estado físico e os gráficos mais importantes desse conteúdo. Então, pra gente começar a montagem do mapa mental, eu vou começar assim com você, ó. Tenta lembrar dos 3 estados físicos da matéria que a gente estuda no ensino médio, no ensino básico. São 3: sólido, líquido, gasoso. Não foi por acaso que eu coloquei assim, é porque o estado sólido é o de menor energia e o estado gasoso de maior energia. Se eu fosse pedir para você fazer uma análise de como estão a organização dessas partículas, observe o estado sólido organizado, compactado, todo arrumadinho. Estado líquido todo espalhado, um pouco perto, um pouco longe. Estado gasoso muito longe, o mais distante possível. É claro que aqui é só uma representação, essas moléculas estão imensas aqui representadas, elas são muito menores do que isso. E agora, o tema desse vídeo é estudar, é mostrar para vocês e relembrar o nome das mudanças de estado. Quando o sólido vira líquido, nós chamamos de fusão. Quando o líquido vira gás, nós chamamos de vaporização. E aqui vale demais a pena você lembrar quais são os 3 processos da vaporização. Você lembra? Calefação, que é rápido, com som característico, faz tss. Tem a evaporação, que é lenta, natural e de superfície. Não precisa esquentar, mas se esquentar vai ser mais rápido. A vaporização, ela tem essas 3 possibilidades e a evaporação é a mais comum. Eu preciso muito que você lembre que líquidos podem evaporar. Quando você joga, por exemplo, um copo de água no chão, essa água seca e esse seca é porque ela evapora. Observa que ela nem chega em 100 graus Celsius, mas ainda assim ela evapora. A evaporação é um fenômeno natural e quando você aumenta a área de evaporação, você acelera a evaporação. E dentre as vaporizações possíveis, que são 3, temos a ebulição. E a ebulição é aquela conformação de bolhas. Guarda assim, ó, ebulição tem bolhas. Então vou pôr só a primeira letra aqui para você lembrar, ó. Calefação, evaporação e ebulição. Calefação, evaporação, ebulição. São os modos de vaporização de um líquido. E ainda nessa linha, subindo no meu gráfico, temos a sublimação. A sublimação é uma passagem do sólido para o gasoso, pulando o estado líquido. Dentre as substâncias que é importante você lembrar da sublimação, eu vou levar em consideração a naftalina, que é aquela bolinha branca que vende no mercado. Ela sublima e solta um cheiro forte que espanta inseto, barata e até gente, às vezes, de tão forte que é o cheiro. A sublimação também pode acontecer no gelo seco. Quando você compra o gelo seco, põe na mesa, não molha, porque não vira líquido. Ele sublima, ele vira gás, porque a natureza dele ser gás, é o gás carbônico, e a gente chama de gelo seco. Pois bem, além desses 2, temos também agora, caindo em provas importantes, o iodo, que é um material roxo, que quando ele sublima, produz uma névoa arroxeada. Enfim, o iodo também é um exemplo de material que passa por sublimação. Agora que fizemos os eventos, subindo o gráfico, subindo o meu slide, vou descer o slide. Temos aqui a condensação. Além de condensação, podemos falar liquefação. A palavra liquefação já te faz lembrar fazer líquido. Se você lembrar de um material bem importante, lembra que o gás de cozinha é um gás? Ele foi liquefeito, um gás liquefeito, passou pela liquefação. Tanto é que o gás de cozinha você chama de gás liquefeito do petróleo, o GLP. Bom, além de condensação ou liquefação, nós temos também a solidificação, que é quando o líquido vira sólido, e a ressublimação. Há autores que chamam a ressublimação de sublimação reversa ou ainda de sublimação somente. Observa que eu tentei escrever o mínimo possível aqui, porque eu sugiro que você escreva outras palavras que podem aparecer, escreva exemplos, enriquece o seu mapa mental. O meu é uma base, você melhora e torna o meu ainda melhor para os seus estudos. Antes da gente partir para os gráficos, observem, essas linhas vermelhas todas são fenômenos endotérmicos.
Ou então, essa subida, né? Fusão, vaporização e sublimação, quando o gráfico está subindo aqui, nós estamos falando de eventos endotérmicos. Quando tem a condensação, solidificação ou ressublimação, curva descendo, temos eventos exotérmicos. Agora eu vou pegar esses dados aqui e transformar num gráfico, que é esse aqui, que é um gráfico mostrando para vocês o aquecimento de uma substância pura. Vou dar um zoom aqui no gráfico e quero chamar a sua atenção. Nesse ponto que está aqui, começou a fusão. Observa que o momento que a fusão termina, a temperatura é a mesma. A fusão começa e termina na mesma temperatura. É por isso que você pode chamar de ponto de fusão. A palavra ponto não é aleatória, a escolha dela é porque a fusão começou em uma temperatura e quando terminou era a mesma temperatura, por isso que a gente usa o termo ponto de fusão. Ótimo. Olhando agora para a ebulição. E eu escolho o termo ebulição porque aqui é mediante um aquecimento, com formação de bolhas. A ebulição começa e a temperatura está indicada aqui no gráfico, e quando a ebulição termina, a temperatura é a mesma. Mais uma vez, a gente pode falar de ponto de ebulição. Em qualquer momento que você for desafiado sobre qual é o estado físico do material a ser estudado, pense da seguinte maneira: qualquer temperatura anterior à fusão é o estado sólido. Qualquer temperatura entre fusão e ebulição é o estado líquido. Qualquer temperatura acima da ebulição é o estado gasoso. Olhando para esse gráfico, observem, tanto fusão quanto ebulição estão com temperatura constante. Essa é uma informação importante e que ajuda a definir uma substância pura. Fusão e ebulição constante. Observe esse outro gráfico aqui. A fusão começou em uma temperatura e quando a fusão terminou, a temperatura era outra. Eu não posso falar mais ponto de fusão. Eu falo intervalo de fusão ou temperatura, faixa de temperatura de fusão. Aqui, na ebulição, a ebulição começou em uma temperatura e quando a ebulição terminou, a temperatura era outra. Então eu não posso falar de ponto de ebulição, eu tenho que falar de intervalo de ebulição, faixa de ebulição. Dessa maneira, nesse gráfico, o que eu tenho aqui é temperatura de fusão variável, temperatura de ebulição também variável. Esse triângulo aí é a minha simbologia para ficar variável. Então agora, vamos olhar dois gráficos que você, vestibulando, tem que saber. Bom, por que tem que saber? Porque cai nas provas, então é por isso que você tem que saber desse gráfico. Vamos dar uma olhada nesse gráfico que está aqui, ó. Quando você olha para a fusão, parece substância pura, mas quando você olha para a ebulição, parece mistura. Bom, a ideia é assim, ó, para ser puro tem que ser os dois constantes. Se um deles é variável, não é mais substância pura. Essa é uma mistura que nós vamos chamar de mistura eutética. Olha o que eu tenho: fusão constante e ebulição variável. Ela até parece substância pura na fusão, mas a gente percebe que é mistura quando olha a ebulição. Gente, põe na cabeça, para ser puro é constante. Agora, se eu tenho uma fusão que parece ser puro, mas uma ebulição variável, então isso é uma mistura. Só que é uma mistura muito especial, que nós chamamos de mistura eutética. Parecido com o que diz a música, o contrário também pode acontecer. A fusão pode ser variável, tal como é numa mistura, mas aí a ebulição é constante. Essa é uma mistura tipicamente azeotrópica. Então, observa o que você tem aqui. Bom, as estratégias de memorizar como é cada gráfico vai de cada um. O que eu sugiro para vocês? Que guardem os nomes das mudanças de estado, eles são muito importantes. Guardem também os tipos de gráficos. Se você está inscrito nesse canal, você já sabe que a gente vai resolver 5 questões desse tema que está aqui. Inclusive, se você ainda não está inscrito, se inscreve, você recebe notificação de quando sai 5 testes que apareceram nos últimos tempos desse tema que você está vendo nesse mapa mental. Os testes abordam justamente detalhes do que você está vendo aqui. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal e aguarda os nossos 5 testes para reforçar os conteúdos teóricos que você está vendo por aqui. Então, vamos fechar esse mapa mental.
mudanças de estado, você tem que conhecer o nome, tem que conhecer a natureza endotérmico, exotérmico e tem que saber diferenciar a substância pura de mistura no gráfico de aquecimento, tem que saber reconhecer estado físico, olhando a temperatura dependendo da fusão e da ebulição, e ainda tem que saber reconhecer gráficos de misturas eutéticas e azeotrópica. É tudo isso que você vai encontrar nas questões que estão por vir. Eu espero vocês para os próximos vídeos e até mais!